Fala 703. Vamos agora para o capítulo 7 da apostila. Vou fazer já também a correção do capítulo 6, mas já para deixar algo adiantado, porque eu não tenho como fazer o vídeo ao vivo se o Zoom não funcionar. Então eu já vou deixar o vídeo aí pronto, ok? Vamos falar sobre a Reforma Protestante, Luteranismo, Anabatismo e Anglicanismo, lá no capítulo 7, na página 44, ok? Então, olha só, pessoal, a Reforma Protestante é uma mudança religiosa, né? Então, o nosso calendário ele começa a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo, né? Tudo que é antes de Cristo é porque foi antes do nascimento de Cristo, embora, enfim, tenha provavelmente havido um pequeno erro no cálculo, mas o nosso calendário ele é usado aí, a referência, a base da nossa referência é o nascimento de Cristo. Assim que Jesus morreu, né, Jesus, o personagem histórico, tá, pessoal? Se ele era realmente Deus ou não, isso aí não é uma questão que a história, enquanto ciência, vai se preocupar, ok? Mas Jesus, o personagem histórico, ele, após a sua morte, né, os seus seguidores fundaram uma nova religião, o cristianismo. Essa religião foi perseguida durante muito tempo pelo Império Romano, isso tudo vocês viram no 6º ano, né? Então o cristianismo foi duramente reprimido pelo Império Romano. E no final do Império Romano, o imperador Constantino e depois o imperador Teodósio acabam aceitando a religião cristã e não só aceitando, como tornando a religião católica, né, o cristianismo, e aí vai se organizar a Igreja Católica a partir de então, quando o Teodósio autoriza a prática do cristianismo dentro de Roma. Okay? Então aí surge a Igreja Católica enquanto instituição organizada. Que era basicamente a única religião cristã, a única igreja cristã era a Igreja Católica, com alguma rara exceção de uma igreja independente aqui, outra ali, alguma comunidade cristã aqui, outra ali. Em 1056 também houve, né? Aí passou o tempo, a Igreja Católica reinou absoluta em praticamente toda a Europa, na Idade Média, né? Em 1056 houve uma briga entre os cristãos do Oriente com os cristãos do Ocidente, ou seja, os cristãos do antigo Império Romano do Oriente com os cristãos que obedeciam ao Papa, o Vaticano, né? E aí houve uma divisão dentro do cristianismo, o chamado Cisma do Oriente. Aí foi criada a Igreja Ortodoxa, né, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica que temos hoje, né? Isso em 1056, século XI. Quando chega no início do século XVI, quando é o século XVI? 1501, 1600. Isso é o século XVI, ok? 1501, 1600 é o século XVI. Quando chega no início do século XVI, para ser exato, em 1517, um camarada chamado Martinho Lutero, né, que viveu e nasceu, né, na região da atual Alemanha. A Alemanha ainda não se chamava Alemanha, não é? A Alemanha só vai existir enquanto Alemanha no século XIX. Mas, enfim, ele falava alemão, vivia no território da atual Alemanha, a gente costuma dizer que ele era alemão. Então, Martinho Lutero, em 1517, o Martinho Lutero era católico, ele vai entrar em desacordo, ele vai discordar de algumas práticas da Igreja Católica, e aí ele vai tentar reformar, né, a Igreja Católica, ou seja, mudar, não reformar fisicamente, mas mudar algumas coisas, né, dentro da Igreja, dentro da doutrina da Igreja. Ele não vai conseguir, e aí então ele vai criar uma nova religião, a Igreja Luterana, ok? Luterana de Martinho Lutero. Essa igreja é cristã também, só que ela tem algumas diferenças em relação à Igreja Católica. Então a gente vai ver aí o porquê que o Martinho Lutero, né, discordava com a igreja, como é que vai ser todo esse processo. Antes disso é bom lembrar o seguinte: Martinho Lutero não foi o primeiro, né, a discordar da igreja, a pensar de forma diferente, né? Mas ele, né, ficou, digamos assim, foi o primeiro a se dar bem na história, digamos assim, né?
Porque os caras que antecederam Martinho Lutero e que criticaram a igreja e que tentaram reformar ou mudar a igreja, quase sempre ou sempre se deram muito, muito, muito mal. Né? Porque existia inclusive um tribunal, né, para julgar as pessoas que entravam em desacordo com a igreja ou que pensavam de forma diferente ao que a igreja determinava. Ok? Mas vamos para o slide, porque esse é um assunto polêmico, porque envolve a religião, né, de muitas pessoas, mas lembrando que isso é história e não se trata aqui de uma defesa da Igreja Católica ou de uma crítica à Igreja Católica, assim como também não é uma defesa das igrejas luteranas, né, ou das igrejas evangélicas, né, ou uma crítica a elas. Ok? É só aula de história, pessoal. Então, os evangélicos hoje são como os luteranos, né? Seriam os descendentes, né, digamos assim, dos luteranos. Ok? Vamos para o slide. Então, a reforma protestante é definida como um complexo conjunto de fatos que durou a maior parte do século XVI, com a consequente perda de fiéis da Igreja Católica. Né? Estima-se que a reforma protestante tenha, né, nos primeiros anos, né, após o seu início, tenha roubado, entre aspas, roubado cerca de 1/3 dos fiéis da Igreja Católica lá na Europa. Então, vamos supor que existissem 900 milhões de católicos na Europa. Nos primeiros anos após a Reforma Protestante, 300 milhões dos 900 que existiam deixaram de ser católicos e passaram a ser ou luteranos ou de outras religiões que a gente vai ver a seguir, como anglicana, calvinista, anabatista, etc. A reforma protestante pode ser definida também como uma série de questionamentos surgidos dentro da igreja quanto às suas estruturas eclesiásticas e doutrinárias. Okay? E doutrinária. Eclesiásticas, aí, eclesiástico é o membro da igreja, né? Os membros da igreja, os padres, os bispos, os arcebispos, né? Essa estrutura é a estrutura eclesiástica da igreja. Então, começou a haver uma série de discordâncias entre alguns membros da Igreja Católica sobre o que era correto e o que não era. Né? Alguns interpretavam a Bíblia de um jeito, outros interpretavam de outro, uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro, e esses questionamentos, eles se intensificavam até por conta de outros fatores que já vinham acontecendo na Europa, como o Renascimento, por exemplo, né, que valorizou a capacidade, né, racional do homem, que estimulou ele, né, o ser humano, a pensar e buscar explicações com base, né, em aspectos observáveis e não apenas na religião. Também tem a ver com a invenção da imprensa, com o surgimento e a consolidação do poder da burguesia, enfim. Várias coisas estavam mudando na Europa, né, e contribuíram para que também houvessem discordâncias e mudanças no pensamento religioso. Então vamos falar aí um pouco dos primeiros reformadores, ou seja, algumas pessoas que surgiram antes, não é? Que antecederam o Martinho Lutero. Okay? Martinho Lutero se deu bem no sentido que conseguiu, né, ser um marco histórico, no sentido que ele conseguiu fazer efetivamente a reforma protestante, mas ele, como eu disse, já não foi o primeiro, não foi o único a questionar a igreja. Antes dele já existiram pessoas como esse John Wycliffe, né, e o Jean Hus, que questionavam a igreja. Né? Esse John Wycliffe é da Universidade de Oxford, no século XIV, lá no século XIV, 1301, 1400, ok? Ele já pregava a redução da importância do clero e a simplificação da missa, ok? Ele achava que o clero católico devia ganhar menos importância e simplificar, né? Ele também acreditava que deveria ser simplificado a missa. Ele vai também defender a busca da pureza e pobreza inicial do cristianismo, ok? Então ele queria, né, buscar, digamos assim, as origens do cristianismo muito ligadas à pobreza e assim por diante. Defendia a tradução da Bíblia para o inglês, né? Porque naquela época, e até nem tanto tempo assim, a missa era, como é que eu posso dizer, realizada em latim e não na língua de cada país. Então, se nós estivéssemos, por exemplo, lá em 1950 no Brasil, fôssemos a uma missa, a missa não era
feita em português, ela era feita em latim. Isso não é tanto tempo assim não, se eu não me engano vai até a década de 80, ok? Com João Paulo II, se eu não me engano, tem que pesquisar. E aí o resultado do John Wycliffe foi o quê? A excomunhão. Ele foi excomungado, ou seja, foi tido como expulso da Igreja Católica. Não expulso fisicamente, mas expulso do corpo de membros, digamos assim. Ok? O Jan Hus, da Universidade de Praga, lá na Europa, no século XV, ele fazia uma crítica aos excessos do clero e da hierarquia da Igreja, pregava, defendia que a missa fosse realizada na língua do país em que ela estava sendo realizada, e o resultado das ideias dele foi que ele acabou sendo julgado pela Inquisição e morreu. Morreu condenado à morte na fogueira, que era a pena máxima instituída pelo Tribunal da Santa Inquisição, ou do Santo Ofício, como também era chamado. Fatores religiosos da Reforma. Enfraquecimento do poder papal, do poder do Papa, provocados por conflitos entre papas e monarcas. A gente já viu num dos módulos anteriores, num dos capítulos anteriores, um capítulo sobre o absolutismo. Então, o absolutismo é aquela prática de governo onde o rei exerce funções totais. Ele controla a justiça, ele controla a política, é ele que controla a economia e às vezes até a religião. Então, muitos reis, muitos desses monarcas absolutistas, eles passaram a ter uma espécie de confronto de interesses com o Papa, que era e é até hoje uma figura de muito respeito e influência. Ok? Excessiva ostentação e luxo em que viviam os sacerdotes, então esse é um outro fator que vai contribuir para a reforma religiosa, porque a Europa estava vivendo no século XIV, XV, XVI, uma série de problemas econômicos, uma série de mudanças econômicas, não apenas no lado negativo, e enquanto muitas pessoas viviam na miséria, muitos membros da igreja viviam no mais absoluto dos luxos. E isso vai deixar alguns membros da igreja bastante insatisfeitos, como o Martinho Lutero também. Venda de cargos eclesiásticos, de cargos dentro da igreja, de relíquias falsas e de indulgências. Indulgência é o perdão dos pecados. E além disso, existia também a venda de sinomias. O que eram as sinomias? Eram essas relíquias, essas relíquias sagradas, não necessariamente falsas, muitas vezes eram falsas, mas poderiam ser algum objeto religioso legítimo que era vendido. Então, muitos nobres e muitos membros da igreja vendiam essas relíquias por altíssimos valores, para ganhar muito dinheiro, e isso era visto com maus olhos por pessoas que vão acabar fazendo essa reforma religiosa. A vida desregrada dos sacerdotes católicos. Muitos, como eu disse, muitos membros da igreja viviam muito bem, obrigado, comendo do bom e do melhor, enquanto a população camponesa da Europa comia as migalhas quando sobravam. E isso vai acabar também estimulando uma crítica ferrenha à igreja. E o conflito entre ideias, entre análises da Bíblia diferentes, como a análise dos seguidores de Agostinho e os seguidores de São Tomás de Aquino, ou seja, o agostinianismo e o tomismo. Existiram dois grandes intelectuais na Igreja Católica, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, e eles pensavam um pouco de forma diferente, não necessariamente brigavam, porque viveram em épocas diferentes, mas produziam ideias, interpretações diferentes da Bíblia. Okay? E essas interpretações acabavam gerando muitas divergências, contribuindo para o surgimento de ideias questionadoras em relação à Igreja. Fatores econômicos da reforma. A condenação da usura e do lucro. A usura é a prática de emprestar dinheiro sob juros. Okay? Então, te empresto R$1.000, te cobro 1.100, 1.200, 1.300,
porque eu quero, né, lucrar. Isso é a usura, quando você empresta dinheiro sob juros. E a igreja também condenava o lucro. A burguesia, naturalmente, não ficou nada feliz com isso. Então, tive que tossir aqui, galera, foi mal. Então a igreja condenava a usura e o lucro, e a burguesia que praticava o lucro, praticava a usura por vezes também, né? Já que a burguesia vendia para ganhar dinheiro, óbvio, ela não ficava nem um pouco feliz com o argumento da igreja de que o lucro era pecado, né? Então muitos burgueses acabavam também fazendo o quê? Simpatizando com as religiões não católicas, com a religião luterana, anglicana, depois calvinista e por aí vai. Desejo de monarcas de se apoderarem das terras e riquezas da igreja. Não é? Esse era o caso principalmente da Inglaterra. A gente vai perceber que na Inglaterra o rei já estava de olho nas terras da igreja e vai acabar rompendo com a igreja muito mais com o objetivo de pegar as terras da igreja do que por uma divergência de ideia. Né? Beleza? Insatisfação dos monarcas quanto aos impostos cobrados pela igreja, que era o vintém de São Pedro. Então, todo mundo, né, que é cristão, praticante, paga o dízimo. Só que naquela época não era só para cristão praticante, era para gente também que não era cristão praticante. E muitos, obviamente, ficavam revoltados com a igreja. Okay? Muitos reis, inclusive. E a evasão de divisas em direção à Itália, que era a sede da igreja. Então, se, por exemplo, o rei da Inglaterra, o rei da França era obrigado a pagar o dízimo à igreja e toda a população desses países, acabava havendo uma evasão de divisas, né, de grana, de dinheiro, né, desses países para a Itália, que era e é ainda a sede da igreja. Né? Só que agora é o Vaticano de forma independente, não mais ligado ao governo da Itália. Fatores políticos da reforma. O surgimento do espírito de nação, esse espírito aí no sentido de ideia. Né? A ideia de nação ganhou força, né? Os estados nacionais surgiram, Portugal se tornou independente da Espanha, a Espanha se tornou independente, né? Ou melhor, se unificou em 1469 com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Depois a França, após a Guerra dos 100 Anos, depois a Inglaterra, após a Guerra das Duas Rosas e por aí vai. Então, o que está acontecendo é que esse sentimento de nacionalidade que está crescendo na Europa vai se opor a essa interferência da igreja nos seus países, nas suas nações, nos seus territórios nacionais. Ok? Insatisfação em relação à interferência estrangeira, né? Porque a igreja, tendo a sua sede na Itália, acabava interferindo na Inglaterra, na França, e isso deixava, né, naturalmente as populações insatisfeitas com essa interferência externa. Surgimento de governos autoritários que desejavam controlar a religião, né? Reis absolutistas que queriam determinar então, a religião. Então, se eu sou um rei absoluto e eu determino que todos devem ser católicos, todos devem ser católicos. Se eu determino que todos devem ser protestantes, todos devem ser protestantes. Né? E isso, em governos autoritários, acabou naturalmente despertando a fúria das pessoas que não queriam, que não se submetiam a essa imposição do governo. Ok? A Alemanha. Então, na Alemanha que surge a reforma luterana, Martinho Lutero, como eu disse, era alemão, embora a Alemanha não existisse enquanto Alemanha, efetivamente, em 1517. Então, século XVI, a Alemanha não era um Estado unificado. Diversos principados no território do Sacro Império Romano Germânico, como era chamado o território da Alemanha, e mais alguns outros territórios. A fragmentação política, favorável ao poder da igreja, ser cristão superava o ser alemão. Então, como a Alemanha não tinha um território unificado, né, acabava havendo uma unidade entre os alemães muito mais religiosa do que nacional. Né? Então, para que os alemães se sentissem alemães, não era necessário só falar alemão, só viver no território que correspondia à Alemanha, mas também era ser cristão. Né? O cristianismo acabou sendo um elemento agregador, né? Ou seja, que unia as pessoas. Okay? A economia feudal, como a igreja rica, né? A igreja era uma das maiores possuidoras de terra,
Lembrando que na Baixa Idade Média vai haver uma falta de terra para os nobres, por isso que eles vão estabelecer o direito à primogenitura, de que só os filhos mais velhos possuíssem a herança, para evitar que as terras fossem mais divididas, diminuídas, e então a igreja, à medida que a nobreza se empobrecia, ela se tornava a igreja cada vez mais rica, né? A existência de feudos eclesiásticos, né, ou seja, territórios exclusivos da igreja, isso tudo fez com que muitos começassem a questionar: olha, tem um monte de camponeses morrendo de fome. É justo que a igreja, tendo tantas terras, deixe com que esses camponeses morram de fome? Então, esses tipos de questionamentos vão fazer com que a igreja seja questionada por vários lados, até que, né, Martinho Lutero consegue se dar bem, e aí depois dele outras pessoas o seguem. O seguem no sentido de questionar a igreja. Martinho Lutero era um monge agostiniano, né, ou seja, era um membro da Igreja Católica, e uma das coisas que fez com que ele se revoltasse ainda mais com a Igreja Católica foi quando o Papa, né, Leão X, autorizou a venda de indulgências, né, para a construção da Basílica de São Pedro, né, que está lá hoje no Vaticano, bonitona. Então a venda de indulgências é o que? A venda do perdão dos pecados. E o Papa Leão X teria autorizado a venda de indulgências, né, para arrecadar fundos para se criar a Basílica de São Pedro. Isso foi, né, um dos fatores que deixou Martinho Lutero bastante zangado com a igreja, digamos assim. E aí Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses, ou seja, os 95 argumentos que ele tinha para dizer que, olha, a igreja está no caminho errado, para dizer, olha, eu não concordo com isso, para dizer, olha, eu estou criticando vocês em 95 aspectos, ok? Não se sabe exatamente se ele afixou nas portas, se ele pregou literalmente com prego nas portas, ou se ele pregou no sentido de pregar, de falar, né? Nessas 95 teses, a gente tem alguns alguns elementos principais aí do pensamento de Lutero. Primeira coisa, ele vai estabelecer que a salvação era apenas através da fé e não através da fé e das obras, como os católicos defendiam. Ele vai defender também, né, a manutenção de dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, né, ou a comunhão. Vai estabelecer que a Bíblia é a única fonte de fé, ok? Então, para o Lutero, o cristão não pode acreditar, não é, como livro revelado um outro livro senão a Bíblia. As missas e os cultos, não é, ou os cultos deveriam ser simplificados, e havia uma rejeição da hierarquia e do celibato do clero. Hierarquia é como é que eu posso dizer? A posição social de cada membro dentro da igreja, né? E o celibato é a prática de não poder se casar. Então ele era contrário ao celibato. Em 1520, o Papa Leão X excomungou Lutero, que queimou a bula de excomunhão publicamente. Então, o documento que o Leão X, né, escreveu lá para excomungar o Lutero foi lá e queimou essa bula publicamente. Tinha que ter, né, digamos assim, tinha que ser brabo para fazer uma coisa dessa com o Papa naquela época. O imperador Carlos V convocou a Dieta de Worms para que Lutero se desculpasse, né? Então o imperador convocou o Lutero, pediu a ele, o imperador era católico, pediu a ele que ele se desculpasse. Só que Lutero refugiou-se no castelo do Duque da Saxônia, né? Do Frederico da Saxônia, onde ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, apenas para o alemão, para facilitar a leitura do povo alemão da Bíblia no original, digamos assim. Porque até então, no original, né? Porque o original seria o texto, enfim. O Lutero traduziu a Bíblia para fazer com que as pessoas tivessem acesso à leitura da Bíblia, porque até então a Bíblia era praticamente em latim e quase ninguém sabia ler, se bem que também nessa época pouquíssimas pessoas sabiam ler, seja em alemão ou em latim. Em 1529, vai ter a Assembleia de Spira, né, com uma série de protestos de Lutero contra a Igreja.
Em 1530, Philippe Melanchthon, não sei falar esse nome, Melanchthon, redigiu a Confissão de Augsburgo, o princípio do luteranismo. Em 1531, a Liga de Ismaldac, príncipes protestantes, lutaram contra o Carlos V, o imperador católico. E em 1555, houve um acordo, a Paz de Augsburgo, triunfo do luteranismo na Alemanha. E aí o luteranismo seguiu como a religião mais praticada dentro da Alemanha. Cada príncipe decidirá a sua religião e a do seu povo. Né? Foi a determinação dessa Paz de Augsburgo. Agora, na Suíça, teve um outro camarada que fez essa reforma. Só que a gente não vai falar dele no capítulo 7. É o calvinismo. Então, vou deixar o calvinismo para a próxima. Vamos falar do calvinismo. Calvinismo? Não. A apostila não fala do calvinismo, ela só fala do anglicanismo e do anabatismo. Né? Vamos ver se o texto vai falar. Não vai falar de anabatismo. Tá? Eu falo então. Então vamos até falar do anabatismo primeiro. Os anabatistas eram geralmente camponeses que, inspirados pelas próprias ideias do Lutero, vinham se revoltando contra a opressão dos nobres. Né? E, por conta disso, muitos deles foram combatidos com muita violência pela nobreza, inclusive contando com, digamos assim, não o apoio de Lutero, mas Lutero acabou não fazendo nada para impedir o massacre dos anabatistas, que se revoltavam contra os nobres, porque ele temia perder o apoio da nobreza que era necessário para que Lutero continuasse vivo. Né? Então vamos lá, para falar sobre o anglicanismo, para a gente acabar o capítulo 7. O anglicanismo é o nome que se dá à reforma religiosa lá na Inglaterra, né? Feita pelo rei inglês Henrique VIII, embora essa ideia tenha sido, né, digamos assim, de outras pessoas, como John Wycliffe. Também o nacionalismo inglês influenciou essa reforma, né? Assim como a evasão de riquezas inglesas para a Itália, que era a sede da igreja. A igreja católica estava ficando muito rica e as riquezas inglesas estavam indo para a Itália, então isso teria contribuído em grande medida para que o governo inglês falasse: não, é melhor a gente romper então com a Itália e fundar a nossa própria igreja. Necessidade dos reis ingleses de se livrarem do poder da igreja, ok? Que era muito influente, como eu disse. Então, no anglicanismo, o que vai acontecer, antes de ir por esses tópicos aí, né, eu vou explicar resumidamente para que o vídeo também não fique muito longo. Henrique VIII era o rei da Inglaterra. A religião da Inglaterra era católica até então, né? Só que o Henrique VIII, ele já de olho nas terras da igreja, querendo se apropriar delas, o que ele faz? Ele vai pedir ao Papa da época que o Henrique VIII pudesse se divorciar de sua esposa. Né? Ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão e ele queria se separar dela porque ela não tinha filho homem. Né? Ela não teria dado a ele um filho homem para sucedê-lo no trono. E ele já tinha uma amante, a Ana Bolena, era uma dama da corte inglesa. Né? E aí, ele, que já tinha essa amante, queria se separar da Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena. Ele já vinha em atrito com a igreja, o que ele fez? Pediu ao Papa que o Papa anulasse o casamento dele com a Catarina de Aragão. O Papa, naturalmente, não autorizou a anulação do casamento, e aí o Henrique VIII acabou tendo, né, um argumento para romper com a igreja. Então ele disse: olha, então se o Papa não quer me autorizar a anular o meu casamento, eu vou romper com a igreja e vou criar a minha igreja, a igreja anglicana. De anglo, de inglesa, ok? A igreja inglesa. Então, a causa imediata é o rompimento entre Henrique VIII e o Papa Clemente VII. O rei inglês queria a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Henrique VIII foi excomungado pela igreja católica
E em 1534, ele instituiu um documento chamado Ato de Supremacia, onde o rei é reconhecido como o único chefe da igreja na Inglaterra. Então, com esse ato de supremacia, o Henrique VIII, inclusive, fortaleceu o seu poder, porque além de rei da Inglaterra, ele passou a ser o chefe da igreja anglicana. Não foi uma reforma radical, ok? Então, se a gente pudesse ir, inclusive, a uma igreja anglicana, ao que tudo indica, o culto anglicano é bem semelhante ao culto católico. Não houve tantas diferenças, não houve tanta ruptura, digamos assim. Após a morte de Henrique VIII, Eduardo VI expandiu o anglicanismo. Maria Tudor tentou restaurar o catolicismo. Elizabeth I consolidou o anglicanismo com a Lei dos 39 Artigos, de 1562. O anglicanismo se tornou uma mistura de da doutrina calvinista e rituais católicos. Ok? Agora, por aí, porque Reforma Católica e Calvinismo é para o próximo capítulo, o capítulo 8. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios do capítulo 7 da página 49. Todos os exercícios conceituais e os contextualizados só os de múltipla escolha. Ok, galera? É isso e até a próxima aula.